Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começa o debate. Como é que estão convivendo agora médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos? A questão com o farmacêutico me parece a polêmica está maior por conta da prescrição de medicamentos. Tivemos um debate antes da aprovação e temos agora, para conferir nessa mesa, o presidente dos fisioterapeutas, a presidente dos enfermeiros, para falar corretamente, enfermeiros e enfermeiras, essa frescura agora de você ter que dizer as duas coisas, enfermeiros e enfermeiras, fisioterapeutas machos e fisioterapeutas fêmeas. Terapeutas ocupacionais. Terapeutas ocupacionais. Duas profissões. Também. Fisioterapia e terapia ocupacional. Pronto. E o doutor Guilherme Robarinho. O pessoal do CREMEP achou que não devia mais mexer, que poderia parecer uma ferida, mas nós temos a colaboração de uma pessoa competente no serviço público, competente como professor, competente como médico, aqui para contribuir com a gente. A primeira coisa, deixa eu começar com a presidente dos enfermeiros, Simone Diniz. O curso de enfermagem são quantos anos? São 5 anos, Geraldo. São 5 anos. São 5 anos. Não é o coisa de medicina? Não, medicina são 6 anos. São 6 anos. E são 2 anos de residência em enfermagem, ou outras especializações, né, das várias áreas de atenção à saúde, que são no mínimo 360 horas também, assim como também outros profissionais de saúde também. Mas vocês ainda têm uma confusão maior por conta da enfermeira prática, ou do enfermeiro prático que fez pequeno curso e no Brasil não tem, não, Geraldo, no Brasil não tem essa denominação. Nós temos dentro da categoria, né, de enfermagem, da profissão de enfermagem, nós temos 3 categorias. Auxiliar de enfermagem, que é uma qualificação básica, né, nível fundamental de ensino. Né? Na realidade, há uma proposta de mudança legislativa, mas ainda assim o exercício dele será garantido. Assim como aconteceu com os atendentes, o senhor deve se lembrar. O auxiliar de enfermagem não é formado? Não, ele é um indivíduo de qualificação fundamental, ensino fundamental, que faz a qualificação para auxiliar de enfermagem e, na prática, ele só realiza atividades simples, sem complexidade técnica nenhuma. Né? A administração de medicamentos... Mas no meio do povão se chama ele de enfermeiro também, né? Infelizmente, ainda há essa compreensão da sociedade. Mas, na verdade, o enfermeiro, ainda antes do enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, que é o indivíduo que fez o curso de ensino médio e tem 1.800 horas de curso para técnico de enfermagem. Né? E depois nós temos o enfermeiro, que é o graduado, o egresso da faculdade de enfermagem, que hoje nos cursos são exigidas 4.500 horas, né, de curso, né, nós vimos do ensino superior, né, e todos esses 3 se submetem ao regramento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, uma lei do exercício, a Lei 7.498 de 86, mas a legislação da enfermagem data da década de 20, do século 20, e nós convivemos com esses 3. O enfermeiro prático não é comum no Brasil, ou seja, não é jargão da profissão no Brasil. Em outros países, sim. Então, nós convivemos com esses 3. Agora, o que nós convivemos é que são as parteiras leigas. Sim. Né? Essas são pessoas da comunidade que não têm formação científica alguma, né? E essas são aquelas procuradas para fazerem os partos em domicílio. São aquelas comadres, aquelas pessoas mais jeitosas para o parto, que há uma tendência na sociedade de aceitá-las como aquelas que vão partejar. Essas não são profissionais de enfermagem, não estão submetidas. E seria um trabalho de enfermeiro ou seria um ato médico? Não, esse é um trabalho de enfermeiro. A Lei 7498 de 86 garante ao enfermeiro graduado
qualquer enfermeiro egresso, aqui para fazer aquela diferença, o egresso da faculdade de enfermagem faz partos de risco conhecido, de risco habitual, que a gente chama. E o enfermeiro obstétrico, é o especialista em enfermagem obstétrica, ele faz outros tipos de parto, acompanha o parto, faz o pré-natal, assim como o enfermeiro normal, o enfermeiro não especializado, né, em obstetrícia, faz o partejamento e acompanha a mulher, e faz o parto também, o parto de risco habitual. E se num trabalho desse, fazendo um parto do interior, tiver necessidade de aplicar uma injeção na paciente, você pode prescrever? Podemos, nós podemos, inclusive somos autorizados a fazer anestesia local, né? A anestesia do períneo, da parturiente, a episiotomia, ou seja, o corte desse períneo para haver a expulsão mais fácil do feto, e a rafia, a períneo-rafia. Então, essas coisas já estão previstas na lei do exercício já há bastante tempo. Agora, assiste o parto na casa da parturiente ou você tem que levar para um hospital? Porque eu acompanhei muito isso no interior e era normal, corriqueiro, se chamar a parteira de madrugada. Não sei que tem porra de menino para só nascer de madrugada, que é para dar trabalho. Aí você corre de madrugada, chama a parteira, ela chegava. Eu via isso lá em casa. Amarrava-se uma corda na comeira da casa, mandava a parteira, dizia, vá, puxa a corda, bota força. E a mulher, coitada, essas eram as parteiras tradicionais, as parteiras vindas da comunidade. Lógico que o trabalho do enfermeiro e da enfermeira obstétrica é um trabalho cientificamente dirigido, especializado. Ela está sempre, mesmo que esse parto se realize em domicílio, essa enfermeira está sempre ligada a uma equipe multidisciplinar, né? E hoje há a tendência de se estimular esse parto domiciliar do jeito que muitos casais, muitas famílias desejam. O acompanhamento pré-natal feito de forma regular, com todas as intervenções diagnósticas, com todas as necessidades daquela mulher. E o parto domiciliar em segurança. Né? Quando a senhora esteve aqui da outra vez, havia um descontentamento com o que poderia ser aprovado pelo Congresso Nacional, não é verdade? Depois teve os vetos da presidente Dilma. Ficou resolvida a situação? Os enfermeiros estão contentes com a situação atual? Veja, Geraldo, nós não temos, nossa preocupação anterior era exatamente essa, modificar com o ato médico, modificar o que já estava consagrado na legislação, não só da enfermagem, mas dos outros profissionais de saúde, não médicos, né? Como eu disse, a nossa lei é de 86, mas a normatização data de 1922. Então, nós já temos as nossas práticas consolidadas legalmente, né? Então, os vetos da presidente Dilma ao projeto de lei do ato médico vieram garantir que os nossos direitos do exercício profissional não fossem prejudicados, ou seja, não houvesse uma regressão nessa autonomia dos profissionais, e aí falando pelos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, né, dos enfermeiros no Brasil. É preciso aqui fazer um registro que o Brasil, o exercício da enfermagem ainda é culturalmente muito podado. Em outros países nós temos práticas avançadas da enfermagem que hoje sequer ainda discutimos no Brasil, como por exemplo, enfermeiros anestesistas, enfermeiros que trabalham em cirurgias como auxiliares de cirurgias, enfermeiros clínicos que detêm a capacidade de gerenciar o tratamento terapêutico, obviamente, prescrito muitas vezes por um médico, mas o enfermeiro tem, inclusive, a capacidade de modificar a dose, modificar a forma de tratamento, modificar os horários, enfim, ele que gerencia isso nas grandes instituições. Isso acontece em vários países, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido. Né? Então, nós estamos atrasados no Brasil ainda, embora nossa legislação seja avançadíssima, né? Mas por uma questão cultural, por uma questão da formação centrada na figura do médico, a formação centrada na figura do hospital, né? Isso ficou lá para trás um pouco. Eu acho que agora a questão, o fato do CREMEP achar que não precisava estar aqui, é o fato de que, de fato, essa discussão já está superada. Né? Nós precisamos nos unirmos e discutirmos agora que saúde nós queremos para o povo brasileiro, né? Como é que nós vamos
diferenciar as nossas atribuições, garantindo autonomia para cada um, mas com a previsão sempre de um trabalho multidisciplinar, focado de fato na prevenção, na promoção da saúde, na recuperação do indivíduo doente, de forma harmoniosa. E discutimos, né, agora que saúde nós queremos no país. De propósito, estamos deixando o doutor Guilherme Roubalhão para o final. Vamos com o presidente dos fisioterapeutas. O curso de 5 anos também ou de 4, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia aos meus colegas debatedores aqui e aos ouvintes da Rádio Jornal. O curso de fisioterapia hoje, ele tem curso de 5 anos, duração de 5 anos, mas depois de uma reformulação na lei do MEC, temos alguns cursos também de 4 anos, desde que cumpra a carga horária, são 4.000 horas. E o de terapia ocupacional, que o Conselho representa 2 profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional, é de 4 anos. O que se aprende no curso de fisioterapia? Bem, a fisioterapia é a profissão da área da saúde em que se utiliza de recursos físicos para promover a saúde do paciente e a recuperação dessa saúde. Então, a fisioterapia não só é uma prática reabilitadora, como se foi pregada durante muito tempo. Inclusive, nós fazemos reabilitação, sim, claro, mas não é só reabilitação. O fisioterapeuta, ele é promotor da área de saúde, também promotor de saúde. E a fisioterapia, ela existe nas diversas áreas hoje da saúde. Então, você tem, por exemplo, a fisioterapia na neurologia. Nós temos a fisioterapia que atua com a pediatria, com a uroginecologia. O fisioterapeuta respiratório, muito conhecido como fisioterapeuta respiratório, que hoje já tem uma outra especialidade também, o fisioterapeuta em terapia intensiva. Em suma, tudo aquilo que é movimento humano e que esse movimento ele leva à condição de saúde, ou ele está alterado exatamente por uma questão de uma alteração na saúde, envolve a fisioterapia. A própria respiração é movimento, então também envolve fisioterapia. Agora, você não pode passar o remédio? Não. E se eu chego lá com você vai puxar no meu braço e eu sinto uma dor? Não. Não me dá não a cibalena? Vamos lá, não. A prescrição de medicamentos não compete ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode utilizar de algumas técnicas que têm uma finalidade antiálgica, ou seja, para alívio da dor. Então, nós temos equipamento como TENS e outras condutas que nós podemos fazer o uso da acupuntura e que alivia a dor. Mas prescrição de medicamentos não é da competência do fisioterapeuta nem do terapeuta ocupacional. Mas a acupuntura é um ato médico? Não, a acupuntura ela está em discussão. Não existe uma lei no Brasil que regulamente a acupuntura. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa, não é? O que houve foi agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, uma decisão que derrubou uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia que reconhecia a acupuntura como sua especialidade, mas não a prática privativa de nenhuma profissão. Existe um projeto de lei hoje tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília que vai tentar regulamentar a questão da acupuntura, mas a acupuntura hoje ela é livre, inclusive praticada por profissionais que não são da saúde, teoricamente, e que têm curso de acupuntura. Mas no Brasil, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, toda a profissão, todo o ofício é livre, com exceção daquelas que sejam regulamentadas. E a acupuntura não é prática regulamentada no Brasil. Se eu chego, por exemplo, com uma dor no braço, o médico, o doutor Guilherme, me recomendou que ele procurasse, e os médicos fazem muito isso, para uma dor no braço. Eu tive, por exemplo, que eu fiz uma cirurgia de manguito rotador, que é um negócio infernal, dói demais, e o médico me recomendou para uma fisioterapeuta. Aliás, tem uma especialista só em ombro, né? Bom, mas ela tinha a liberdade dela fazer o tratamento como ela quisesse fazer. Ela não perguntava ao médico o que teria que fazer. Nesse caso, hoje, é do mesmo jeito ou o médico tem que prescrever? Puxa o braço dele para lá, para cá, para cima, para baixo? Como é que é? Exatamente. A doutora Simone foi muito feliz quando colocou o seguinte: aquela briga toda, entre aspas, que não foi briga, mas um esforço na tentativa, né? Um ensaio de rabo. Na verdade, foi para manter o que já se tinha. Hoje, quem trabalha dentro das unidades hospitalares sabe que a medicina, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a enfermagem, a psicologia trabalham em conjunto. A saúde, ela é formada, ela é feita em equipe. Então, a ideia era manter aquilo que já se tinha. Então, continua da mesma forma. Então, o paciente sai do médico, ele vem ao fisioterapeuta por indicação do médico. Nesse caso, o médico indica a fisioterapia. Quem vai definir que tipo de fisioterapia será feita é o fisioterapeuta. A recíproca é verdadeira. Eu já tive paciente no meu consultório, quando fazia consultório, que chegou ao consultório sem antes passar por um médico e veio ao fisioterapeuta, porque a fisioterapia ela não precisa de um médico para poder ser encaminhada, assim é no SUS. Mas
nós sentimos a necessidade de fechar o diagnóstico clínico, e o fisioterapeuta não fecha o diagnóstico clínico, fechamos o diagnóstico funcional, como é que está a função. Então, encaminhamos a um médico pneumologista, a minha área da respiratória, para que ele pudesse fechar o diagnóstico clínico e que a gente pudesse, então, trabalhar de forma mais eficaz, em prol do paciente. Então, na área da saúde, todos os profissionais são igualmente importantes, e a ideia é exatamente essa, a interação para que quem lucre seja o paciente. Doutor Guilherme Robalinho, professor Guilherme Robalinho, está certo assim? Geraldo, eu vi a medicina, bom dia a todos vocês. Eu esse ano tenho orgulho de dizer que faço 50 anos de formado. Eu poderia dizer que eu assisti toda uma mudança na medicina, na saúde, na estrutura de prevenção e na estrutura hoje dos cuidados do paciente. Por exemplo, em Pernambuco, antes da faculdade de medicina, nós tivemos o curso de farmácia. Ele é pioneiro antes da faculdade, na nossa faculdade de medicina. Primeiro a faculdade de farmácia. Depois surgiu a faculdade de odontologia. Na minha época de faculdade, nós tivemos inclusive uma questão muito grave, que brigamos inclusive, eu era presidente do diretório, brigamos com a reitoria porque nós queríamos a oficialização da faculdade de enfermagem, que ela não era ligada à Universidade Federal. Isso foi na época da década de 60. Depois vimos surgir os cursos de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, fundados pelo professor Nelson Chaves aqui em Recife, e as diversas profissões que compõem hoje o tratamento coletivo do paciente. Essa discussão é uma discussão que foi absolutamente, a meu ver, imprópria. O que se deveríamos ter discutido era o modelo de assistência à saúde e de prevenção à saúde à população brasileira. Você veja que houve toda essa discussão e agora vem o governo de uma forma precipitada, prejudicando um projeto correto como de saúde da família, vendendo a imagem de que importando médicos nós resolvemos o problema. Ao contrário, nós precisamos de trabalhar com todas as profissões médicas, cada um com seu espaço. Quando eu fui da Secretaria Municipal de Saúde do Recife, das minhas 6 diretoras, 5 diretores eram enfermeiros. Na Secretaria de Estado eu contei com a contribuição fantástica das enfermeiras em diversas funções. Quem lida na saúde pública sabe da importância direta dos demais profissionais. Essa luta por o que se precisa acima de tudo é conversar e coordenar uma equipe. Coordenar uma equipe que a liderança tem que ser de alguém. A responsabilidade pela equipe em determinados atos ainda continua dentro do hospital a figura do médico. Fora de lá, cada um nas ações preventivas, parto, por exemplo, a doutora Simone falava, no Reino Unido e na França, na Suíça, o parto, a maioria deles, é conduzido pelas enfermeiras. E ela tem todas as condições de fazer. O parto é uma coisa fisiológica e normal na mulher. O que nós precisamos é ter uma estrutura de apoio, porque quando um parto se complica, quando precisa da intervenção cirúrgica, você encaminhar. Essa política de cesariana no Brasil é um grande equívoco. O Brasil tem uma incidência de cesariana que chega a ser uma vergonha nacional. Mais de 90% dos partos no Brasil são cesáreas. Isso é um profundo equívoco. Você, inclusive, na França, na Inglaterra, onde você tem uma saúde da família voltada para todos, porque a saúde da família não foi feita como um projeto para pobre e para o rico hospital. Esse é o grande equívoco que hoje está sendo vendido pelo governo. A saúde da família é a porta da entrada do sistema, a partir do médico da família, da enfermeira da família, e aí você conduzir. O que nós precisamos discutir é o projeto de saúde, de atendimento. Há uma luta fantástica. Fizemos esse ano 25 anos, um quarto de século do SUS, e ainda se discute o financiamento da saúde, se discute ainda porque há todo um processo de acomodação, mas houve avanços. É uma conquista da sociedade. Quando o povo foi para a rua pedir mais saúde, mais transporte, o povo estava exigindo de que os governantes discutam o financiamento da saúde e discutam corretamente, sem marketing no meio, sem propaganda política, sem nem para quê, e vendendo uma ilusão de que você, com medidas a curto prazo, você resolve. Não resolve. O sistema está muito bem estruturado no Brasil, ele apenas precisa de se desenvolver, respeitando o espaço de todas as profissões que nos compõem. Por exemplo, eu diria a você de que dentro de um hospital a figura-chave, quem lida no dia a dia com o doente, é o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é uma figura fundamental. O técnico de enfermagem, um hospital como o Hospital Português hoje, que eu lá trabalho, tem 1.800 técnicos de enfermagem.
1.800. São profissionais de nível médio, muitos deles bem formados, e muitas dessas técnicas de enfermagem hoje estão fazendo curso superior de enfermagem. Inclusive, as pessoas que lidam diretamente com o paciente. O que nós temos, inclusive, hoje, por exemplo, nos hospitais, não se contrata mais um auxiliar de enfermagem, porque o auxiliar de enfermagem não se exige dele o curso de nível médio. Um hospital, para ser hoje um hospital reconhecido, ele tem que ter técnicos de enfermagem. Nós ainda temos nos grandes hospitais de Pernambuco o auxiliar de enfermagem, que é uma categoria se aposentando. Hoje, no sistema público, nos grandes hospitais privados, só se contrata de nível médio técnico de enfermagem. São aqueles formados com 2 anos de curso técnico. E a enfermeira, que é o grande baluarte, você encontra a enfermeira hoje dentro, por exemplo, de um hospital, desde o comando da esterilização, ao comando da notificação das doenças infecciosas, no processo administrativo, no dia a dia de uma ala, dentro de uma UTI. Então, o trabalho é composto. Os fisioterapeutas você tem no Hospital Português hoje um déficit, mas nós já temos em torno de mais de 60 fisioterapeutas contratados e funcionando no dia a dia. São enfermeiras diplomadas, nós temos no Hospital Português em nível universitário 400 enfermeiras, e ainda temos um déficit de enfermagem. Então, é preciso se entender de que atendimento à saúde é um atendimento multiprofissional, bem definido cada um. Se perder tempo nessa discussão de ato médico foi um equívoco das corporações, que cada um querendo defender o seu espaço. Esse espaço é meu, esse é seu. Não, vamos nos somar numa discussão muito mais profunda de que o Sistema Único de Saúde está aí, falta financiamento para a saúde adequado, falta gerência adequada e falta, acima de tudo, que o governo dê uma política com começo, meio e fim. Geraldo, só para definir a gravidade do que nós vivemos, eu queria chamar a atenção. Eu tenho um documento que eu vou trazer para você, o Dr. Gastão Wagner. É um professor de saúde pública, titulado da Universidade de Campinas, foi secretário executivo do Ministério da Saúde no início do governo Lula. Em 2004, há 9 anos atrás, ele saiu do governo lamentando de que o Ministério da Saúde, que vinha numa posição crescente desde o governo Itamar Franco, o Ministério da Saúde vinha avançando na consolidação do SUS. O Gastão Wagner saiu dizendo que se retirava do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tinha apenas, parece uma entrevista dada atualmente, só se interessava por atos marqueteiros, e atos que tivessem o apoio da opinião pública. E como ele via de que não havia uma política de continuidade, ele se afastava do Ministério e se afastou. Então, o Ministério, no início do governo, não deu continuidade à saúde da família, que era um projeto que vinha sendo consolidado desde os governos anteriores. Como não era um projeto dele, a saúde da família foi esquecido. Quando, de repente, o povo foi para a rua e gritou que a saúde está precária, eles lembraram-se que a saúde da família era um caminho. Saúde da família, com médicos cubanos, nós temos no Brasil há mais de 20 anos. Dá mais de 20 anos, quando ainda em Niterói, que foi a capital pioneira. Nós, ao chegarmos, fazem 20 anos que eu estava na Secretaria Municipal de Saúde, nós implantamos os agentes comunitários de saúde no Recife e a saúde da família. Deixamos depois com mais de 1.000 agentes comunitários de saúde e a saúde da família consolidada. Aqui veio o doutor Adib Jatene, vê esse projeto, e ele me disse pessoalmente que o modelo do Recife o entusiasmou para que ele propagasse no Brasil como um todo. Ainda na gestão passada de governo, nós tivemos comemoração de mais de 100 mil agentes comunitários de saúde no Brasil. Hoje são dezenas deles, e cada um fazendo. Agora, a saúde da família não foi consolidada como porta de entrada do sistema. Você teria que ter discutido a carreira não só do médico, a carreira de Estado como médico, para os demais profissionais de saúde, com dedicação exclusiva, com acompanhamento de avaliação de desempenho. O grande equívoco, eu não sou absolutamente contra o serviço público, ao contrário, ele precisa, no entanto, ter avaliação de desempenho constante. Como você tem aqui, se a sua audiência
cai na Rádio Jornal, meu caro amigo João Carlos Paes Mendonça, por mais que goste de Geraldo, vai dizer: Geraldo, seus cabelos brancos estão bons de deixar. Como você mantém o índice de audiência alta, seu programa se mantém. Quer dizer, a avaliação é feita em qualquer profissão. Vamos trabalhar numa saúde pública com avaliação de desempenho, com recursos adequados, com fiscalização da sociedade e com a participação multiprofissional. Há espaço para todos. Isso é uma discussão estéril, inadequada, imprópria e inoportuna. Comercial para a gente voltar daqui a pouco. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Rádio Jornal, Rádio Forte, Pernambuco, falando para o mundo. A visão dos cegos no debate desta terça-feira. O cego aprende, trabalha, compete, se relaciona. A vida do cego no mundo dominado pelos que veem. As regras e compassos dos cegos no universo comandado pelas imagens. Terça-feira, debate às 11 horas com o cego advogado Léo Damasceno, o cego professor Juvi Barbosa, o presidente da Associação dos Cegos Antônio Muniz e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Passar aqui alguns depoimentos que tem a Marildo de Caeté dizendo: o Mais Médico é um programa de marketing eleitoral. Vem Roberto Cavalcante de São Caetano, diz: o povo do interior quer ser atendido pelo médico independentemente de onde ele venha. Vem Ana Ferreira de Garanhuns, diz: médico é médico, enfermeira é enfermeira, fisioterapeuta é fisioterapeuta, cada macaco em seu galho, cada tatu no seu buraco. Vem Luiz de São Lourenço da Mata: bom dia, São Lourenço, essa coisa e tal. Vem João Nelson de João Pessoa: a disciplina do paciente na fisioterapia é a base do sucesso na recuperação do paciente, ele está perguntando. Ainda vem Abel Alcântara de Garanhuns: as questões de ordem técnica não são de ordem médica? O diretor médico de um hospital ou ainda a unidade médica deve ser médico, pois refere-se a assunto de âmbito do conhecimento médico, ok? Isso inclusive foi muito discutido quando o Serra foi ministro. Olha, isso aí é um equívoco dele. O que deve ser médico é o diretor clínico. São duas figuras definidas. O diretor técnico administrativo, de preferência um profissional de saúde com formação em administração hospitalar. É comum, doutor Robalém, a gente ouvir de médicos que conviveram com Serra, com o ministro da Saúde, conviveram de perto, de que depois de Oswaldo Cruz, o melhor ministro da Saúde do Brasil foi José Serra. E não era médico. Eu concordo. Aliás, ele foi um grande ministro da Saúde e não precisava, e volto a dizer, não precisava o governo que está aí mexer no Ministério da Saúde. Para você ter uma ideia que nós vivíamos uma outra época, na época de Serra, 6 dos secretários executivos do Ministério da Saúde eram do PT. Aliás, dos 6, engano, 3 dos 6 eram do PT e fundadores do PT, e foram mantidos no governo pela sua capacitação técnica. Ao chegar o governo do PT, essa equipe foi toda afastada. Entrou então toda uma equipe de novatos na saúde pública que levaram então à situação do que o Ministério da Saúde caiu na avaliação. O Ministério da Saúde era tão bem avaliado nos governos passados de que um ministro da Saúde foi candidato a presidente da República e perdeu a eleição, que foi Serra, mas foi. Depois o Ministério da Saúde veio caindo. Infelizmente, o PT tem quadros maravilhosos da saúde pública, eles são meus amigos, nós discordamos em alguns pontos, o que eu estou dizendo é verdade e eles sabem que são. O Ministério da Saúde, infelizmente, decaiu, não teve uma política de continuidade, teve uma política de lances marqueteiros. Deu no que deu. Tem aqui Antônio Carlos de Carvalho, um pedido fora do debate, ele diz: roubaram o meu carro ontem na frente da Faculdade dos Guararapes, na hora da prova do Enem. As câmeras não captaram as imagens. É um Gol 2004-2005, placa KKH 3516, cinza, de 2 portas. Eu preciso urgentemente da ajuda das pessoas para localizar esse carro. De novo então, placa KKH 3516, cinza, de 2 portas. Aí vem aqui a Alda, diz: as enfermeiras por isso vão votar no PT na eleição? Não só as enfermeiras, os fisioterapeutas. Essa
ação política ajuda? Não houve aí uma ação política. Acho que aí o governo não aprovar o ato médico e aprovar o ato médico com veto foi uma das coisas corretas. Eu pelo menos me situo assim, muitos dos médicos que sejam mais maduros veem nisso. O ato médico não houve um equívoco aí. Eu acho que ficou bem definido, eu concordo com que... O senhor é uma honrosa exceção. Acho que a maioria... Corporativistas. Corporativistas. Como você encontra pessoas corporativistas? A maioria pensa assim, mas quem já andou sabe de que todos os profissionais, todas as pessoas que precisaram de um hospital ou precisaram de um atendimento em um posto de saúde, sabem do valor do médico, do valor do farmacêutico, do fisioterapêutico, da enfermeira. O povo sabe. O povo não entra nessa discussão boba, nem ao povo isso não interessa. Na verdade, Geraldo, eu fico muito feliz com a fala do Dr. Guilherme e sei que muitos médicos também pensavam dessa forma. Com certeza. Trabalhamos dentro das unidades hospitalares e sabemos disso, mas o que não correspondia às lideranças médicas. Eu fiquei à frente desse processo em Brasília durante os 2 últimos anos e tive a oportunidade de conversar, principalmente com o Dr. Roberto Dávila, e fizemos algumas propostas junto com a enfermagem, junto com a psicologia, tivemos reuniões. E me lembro muito bem que uma das propostas, nós trocávamos todos os vetos, todas as alterações, por uma única palavra, que era no inciso 1º do artigo 4, a gente debateu muito bem isso aqui, Geraldo, e que era a palavra médica, que era diagnóstico e prescrição médica. Se estamos falando de um projeto de lei que iria regulamentar, entre aspas, a medicina, por que não colocar a palavra médica? E eu me lembro de uma resposta que o Dr. Roberto Dávila, ele me deu, isso ficou gravado, ele disse, nós alteramos todo o projeto, menos isso, porque era questão, como disse o Dr. Guilherme, era extremamente corporativista. Agora veja, tem um detalhe, por exemplo, na sua primeira fala, quando o senhor disse que o fisioterapeuta pode fazer acupuntura e o enfermeiro também, eu tenho alguns amigos que estão querendo lhe capar, porque eles acham que não é, que é um ato médico e tem que ser feito por médico. Todo mundo tem o direito de achar o que for, mas legalmente no Brasil não é ato médico. Eu acho que, por exemplo, o fisioterapeuta que trabalha com nervos e tal, ninguém melhor do que ele para fazer acupuntura, que é uma furadinha. A acupuntura é uma prática milenar, né, fazer isso... É uma prática milenar. Ô, Geraldo, o que houve aí, a discussão, veja bem, nós iríamos cair num detalhe que fôssemos discutir. Por exemplo, a acupuntura, a discussão, eu não aceito que ela possa ser feita por uma pessoa não profissional de saúde. Certo. Porque o que existe por aí, várias pessoas se intitulando acupunturistas, pessoas que não conhecem nem a anatomia do corpo humano, não tem nenhuma ideia e fazendo acupuntura, vendendo uma ilusão de acupunturista. A acupuntura é uma coisa séria. Eu me lembro da visita eu me lembro do depoimento que eu tive do falecido Pinotti, e tive também do Dr. Jatene. O Dr. Jatene contou a mim que quando ele foi à China, ele assistiu uma cirurgia de mudança de válvula cardíaca, o sujeito anestesiado com acupuntura. Contado por Dr. Adib Jatene, ele assistiu à cirurgia. Dr. Pinotti, falecido, ginecologista, importante ginecólogo brasileiro, também ligado à saúde pública, foi secretário de saúde, foi reitor da USP, também me falou a mesma coisa. A acupuntura bem feita, eu sou inclusive um fã e um indicador. Você sabe que nós temos amigos e vocês, quanto de nós não nos beneficiamos. A discussão da acupuntura eu acho que o profissional tem que ter uma formação técnica. Existem leigos aí vendendo acupuntura sem nenhuma formação. Tem que ter formação e essa formação precisa ser regulamentada com carga horária. Não se pode deixar isso como está aí. Existem 3 projetos de lei, Geraldo, para deixar bem claro para os seus amigos que estão chateados. 3 projetos de lei no Congresso que foram pensados um ao outro, e hoje a deputada Alice Portugal da Bahia é quem está lutando para uma ordenação da acupuntura no Brasil. E nesse projeto de lei deixa claro a formação de um curso de nível superior para acupunturista. Os profissionais da saúde que têm essa especialidade seriam chamados de acupuntores, da saúde, e um nível técnico de acupuntura com limitações, mas com curso, nível médio. Doutora Simone, um detalhezinho que me faz lhe perguntar, no caso de um parto, que inclusive o doutor Guilherme reconhece que enfermeiro faz o parto, né? Faz e deve ser assim em todos os países desenvolvidos do mundo. Se der uma bronca nesse parto e você tiver que deixar de ser normal e se transformar numa
Na cesariana. Mas aí, já, deixa eu interromper. É o sistema de saúde. Vocês, para ter as casas de parto, por exemplo, com enfermeira, ela tem que estar ligada a um hospital que seja encaminhado. O sistema funciona nos outros lugares assim. A maioria conclui exatamente. Está pronto ali tudo. Se porventura aquela mulher é identificado que o colo de útero não dilata, ela é imediatamente transferida para um hospital para fazer uma cesárea. Ele é capaz de fazer essa identificação da distócia que a gente chama da anormalidade. Ele não faz essa cesárea? Não, ele não faz. Não, ele não corta mesmo porque no âmbito domiciliar não teria nenhuma condição de segurança para o paciente, né? Para a parturiente. Então, ele é preparado para identificar as anormalidades. Se o parto seguir o seu curso natural, ele vai acontecer. Apesar do médico, apesar da enfermeira, ele acontece. Se não tiver, esse profissional, esse enfermeiro vai encaminhar esta paciente, essa parturiente, para este local de referência, que vai trazer todo... Dificilmente isso ocorre hoje com um pré-natal bem feito. A mulher que fez no mínimo as 6 consultas de pré-natal, e se esse pré-natal foi efetivamente realizado e não pro forma no posto de saúde, se identifica todas aquelas mulheres que podem ter risco e que não devem ficar para o parto com a enfermeira. Previamente se sabe e se encaminha já ela. É aquela mulher que vai fazendo hipertensão, é aquela mulher que tem uma criança muito maior do que a capacidade da altura dela de ser um parto. Isso tudo está caracterizado. Não são só aquelas na rede que são pública riscos. isso, em todo canto. Deixa eu entrar uma propagandazinha, a gente volta já. Não só na rede pública. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Rádio Jornal, Rádio Forte, Pernambuco, falando para o mundo. A visão dos cegos no debate desta terça-feira. O cego aprende, trabalha, compete, se relaciona. A vida do cego no mundo dominado pelos que veem. As regras e compassos dos cegos no universo comandado pelas imagens. Terça-feira, debate às 11 horas com o cego advogado Léo Damasceno, o cego professor Juvi Barbosa, o presidente da Associação dos Cegos Antônio Muniz e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Deixa eu ver aqui. Marina Santos Boviais, que nem todos os médicos e enfermeiros cumprem seu papel, que viu um paciente sendo atendido no Hospital do Câncer com a enfermeira levando remédio sem água para ele, convite sem água. Ricardo da Vaz, sou técnico de prótese dentária, com mais de 25 anos de profissão. Os dentistas não querem que os protéticos tirem moldagem. Luiz do Jardim Atlântico, o problema do Brasil existe demais. Primeiro passo para a solução é trazer marqueteiro para resolver o problema. Alex do Hospital da Restauração, faz 4 meses que o HR não paga o plantão extra aos técnicos de enfermagem. A direção não dá nenhuma explicação. José Luiz da Estância, doutor Robalinho, se o senhor fosse secretário de saúde hoje, admitiria o diretor de um hospital trabalhando apenas 2 dias por semana? Eugênia de Pau Amarelo, sou estudante de fisioterapia, queria saber o que é que o presidente do conselho acha dos profissionais de salões de beleza realizarem drenagem linfática e peeling facial. Tem posição firmada com relação a isso? Na verdade, a drenagem linfática e o peeling não existem essas atividades privativas hoje. O que existe é uma preocupação do profissional fisioterapeuta, que é especialista em dermatofuncional, com esses procedimentos. Nesse sentido, para ser bem rápido e a gente focar no outro assunto, o que há é um trabalho já do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Estamos junto ao CREMEP e a própria Vigilância Sanitária, na tentativa de, junto ao Ministério Público, tentar traçar normas que delimitem a função nessa área da dermato, que hoje é uma epidemia, né, de clínicas de estéticas, o que é a função do dermatologista, do cirurgião, obviamente, plástico, e aí o que entra a fisioterapia dermatofuncional e o que entra o esteticista. O esteticista hoje é um profissional regulamentado por lei, mas ele cuida apenas de higiene e beleza, e não de saúde. Saúde é fisioterapeuta. Em nada. Um negócio que está, inclusive, na justiça para ser resolvido é com relação aos farmacêuticos prescreverem alguns medicamentos. Me parece que quase a unanimidade dos médicos
tem trabalhado contra isso. Ô Geraldo, veja bem, os farmacêuticos passaram um certo período onde, primeiro que eu disse que o farmacêutico veio antes até das faculdades de medicina. Depois o farmacêutico ficou realmente numa situação secundária e hoje volta a ter uma importância fantástica na equipe. Hoje os farmacêuticos, inclusive, faltam no mercado farmacêuticos hospitalares. Hoje o controle da medicação prescrita pelo médico, quer dizer, você procura, as farmácias têm que disponibilizar técnicos, as farmácias hospitalares, as farmácias lá fora. O farmacêutico tem todo um espaço para trabalhar corretamente. O farmacêutico, se você tivesse farmacêutico efetivamente trabalhando nas farmácias, por lei, isso não fosse pro forma, apenas assinando os papéis, você ia poder ter a venda sem ser total de medicamento, fracionados, como é na Europa. Mas ele pode passar remédio, que essa é a discussão? Em nenhum lugar. Ele é um auxiliar fundamental, importância, junto da equipe. Ele é que vai lhe identificar, por exemplo, ele vai lhe ajudar a identificar hoje, olha, esse remédio, um substitui o outro, é a mesma substância. Ele vai analisar de que existe uma contraindicação entre um e outro, porque podem fazer efeitos adversos. O farmacêutico tem todo um espaço fundamental dentro de uma equipe de saúde. Menos passar remédio. Não é, cada um na sua função. Doutora, o que é que a senhora tem contra os técnicos de enfermagem? Nada, em absoluto. Nós temos aqui só um apontamento a fazer, alguns apontamentos a fazer, né, da fala do Dr. Robalinho. Não é verdade que a gente concorda em tudo, né? Veja só, os técnicos de enfermagem são excelentes profissionais, são pessoas, né, são profissionais importantíssimos na equipe, mas eles não podem trabalhar sem a supervisão direta do enfermeiro, né? O enfermeiro é o responsável pela coordenação, pelo planejamento, pela supervisão e coordenação dos trabalhos da enfermagem, do cuidado ao paciente dado pela enfermagem. Um outro ponto que eu queria aqui só fazer uma ressalva é que é porque a gente pensa que a culpa da saúde está do jeito que está, não é do Ministério da Saúde, né? Com o advento da descentralização da saúde, com a municipalização dos serviços de saúde, o município é responsável pela saúde dos seus munícipes. Então, ele recebe o dinheiro do Ministério da Saúde, o dinheiro do Estado, e ele é responsável por colocar dentro do seu município os serviços de acordo com as necessidades da população. Né? Então, é preciso que a gente volte, né? Talvez não dê para fazer isso aqui pelo tempo, mas um momento para a gente discutir de fato como está a política de saúde no Estado, no país. Né? Discutir a questão da privatização da saúde, discutir a questão da precarização dos vínculos dos servidores da saúde. Hoje, aproveitando o dia do servidor público, quero mandar um abraço para todos os profissionais de saúde que se dedicam a trabalhar em péssimas condições no estado inteiro, no país inteiro, porque, de fato, a saúde está sucateada, porque nós não temos equipe de saúde da família com casa decente, com rede elétrica decente, estamos correndo riscos em muitos serviços, não temos material para trabalhar, não temos medicamento, não temos farmacêuticos, doutor Robalinho, é verdade, também não temos médicos na maioria das nossas unidades. Né? Tem enfermeiro? Nós temos enfermeiro em algumas unidades. Eu estou com um problema agora no interior, que a fiscalização acaba de me informar, a fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, que tem uma unidade no município X, que eu não quero dizer ainda, porque ainda vou receber o relatório, mas que está funcionando apenas com técnicos e auxiliares de enfermagem. Nem médico tem. E nós estamos querendo fazer Fisioterapeuta já pegou no interior? Existe, e agora está faltando boa vontade política. É isso que eu queria essa oportunidade de falar. Já que nós estamos hoje trabalhando agora com a ideia, com o entendimento de que saúde se faz em equipe, falta vontade política, falta salário digno, falta qualidade de atendimento. Então, por exemplo, dois exemplos bem práticos. Pernambuco hoje é um exemplo negativo de saúde, de como se faz saúde. Né? Então nós temos a falta de, hoje você tem um RDC7 que obriga a presença do fisioterapeuta dentro de toda a UTI desse país. Nós temos municípios e o próprio governo do estado que não pratica a RDC7, que é uma determinação da Anvisa. Fecha o debate. Só um pouquinho, já, só para dizer uma coisa. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, desde o governo Jarbas, que nós temos o 4º cargo. Como é que se faz saúde em equipe quando a gente tem todos os profissionais da saúde são nível superior, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, são nível superior.
Mas o médico não é nível superior, ele é nível médico, que está acima do nível superior e é o 4º cargo. Então, se não tem salário digno nem qualidade de atendimento, a gente não vai ter política de saúde com efetividade. Geraldo, eu só queria colocar de que quando eu fixei a ideia de que o Ministério da Saúde não cumpre sua função, é porque não é para isolar a responsabilidade dos estados e dos municípios, mas o Ministério deixou de cumprir a sua posição, que era normativa, de coordenar a política, quando ele assumiu posições de municípios, como, por exemplo, comprar as ambulâncias. Era uma função do município, ele comprou de uma vez só no começo do governo. Então o governo se esqueceu de sua função básica, de que era coordenar a política nacional de saúde, junto com os estados e os municípios, fiscalizar corretamente o que era feito. Não houve essa coordenação, o desprestígio total do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e dos secretários municipais de saúde, COSEMES e CONASEMES, foram absolutamente sanidos, nem se falam mais nesses conselhos. A participação coletiva que existia desapareceu. O controle social não estou dizendo que não exista, desapareceu a importância esse ano foi discutido mais saúde. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.